Olá, sou Juliana Floriano, designer e professora universitária. E nesse vídeo eu vou trazer os pontos positivos e negativos também de ser professor. Vamos lá? Eu vou iniciar pelos pontos positivos. O primeiro deles é o impacto na vida das pessoas. É muito satisfatório fazer parte do progresso, da conquista, da realização dos sonhos dessas pessoas em se tornarem profissionais, entrarem no mercado de trabalho. Então, a gente participa não só da formação profissional, mas também da formação de vida dessas pessoas. Então, é um contentamento muito grande do professor quando você vê os alunos encaminhados. Segundo ponto positivo é o aprendizado constante. Como o professor tem que estar sempre atualizado, ele está sempre participando de reuniões com os professores, trocando informações, referências, lendo bastante, participando de congressos, e isso vai ampliando a sua visão da área que ele atua. Terceiro ponto positivo é que há muito espaço para criatividade, principalmente na área do design, né? Mas a sala de aula acaba sendo um grande laboratório criativo. Então, o professor ele pode criar as suas atividades, as suas dinâmicas, e isso é muito interessante também e bem satisfatório para o professor. Outro ponto interessante é a troca com diferentes gerações. Então, quanto mais tempo o professor fica na carreira docente, mais ele vai se distanciando daquela geração com quem ele está lidando. Isso é muito interessante, porque você vai aprendendo novas referências, novas gírias, e é muito bacana, porque o professor acaba também se atualizando, não apenas nas questões técnicas, nas questões da área em si, mas num contexto social. Um outro ponto importante é o propósito. Muitos professores veem a educação como uma missão de vida. Então, isso traz muito valor para a sua vida em si, um contentamento muito grande. Um último ponto positivo, em particular para mim, que leciono num curso que só funciona à noite, foi a flexibilidade de horário, principalmente depois que eu fui mãe. Então, eu tenho um filho de 12 anos e nesses 12 anos eu pude estar com ele todas as manhãs. As tardes que ele ficou doente, eu pude ficar com ele também, cuidando. Então ele fica com o pai só no período noturno que eu vou trabalhar. Então isso para mim foi um diferencial muito bom, né? Então eu pude curtir todos os momentos, né, desde pequenininho, participar das reuniões de escola, das apresentações, né? Então foi um diferencial, uma qualidade de vida e uma qualidade de tempo com ele que para mim foi fundamental. Já os pontos negativos. O primeiro deles, há uma sobrecarga de trabalho, porque o professor, ele é remunerado pelas horas que ele está em sala de aula e há um adicional de hora que é para planejamento dessas aulas, né? Mas geralmente não é proporcional. Então, digamos, na universidade que eu trabalho, a cada 4 horas que eu estou em sala, eu ganho 1 hora adicional para planejamento dessas aulas. Mas considerando que não é apenas o planejamento e você não planeja em 1 hora, né? Você leva mais tempo. Também tem as correções que são após o encerramento dessas aulas, né? O semestre. Então, as horas que são empregadas extra classe vão muito além, né? Além das reuniões também de professores, outros eventos acadêmicos que às vezes acontecem ou na instituição, ou congressos que o professor participa também, e que são trabalhos extras.
Outro ponto é a remuneração, que nem sempre é justa. No meu caso, eu trabalho meio período e consigo ter uma vida confortável com o meu salário ali meio período. E claro, há salários diferentes também para professores que são do ensino fundamental, ensino médio, nível graduação, qual a titulação desse professor, a carga horária dele também, se ele leciona numa universidade pública, né, privada, então tem todas essas questões que afetam a remuneração. Mas a gente sabe, então, pelo primeiro item, né, que nem sempre esse salário ele remunera toda essa dedicação extra classe. Outro ponto negativo é o professor ter que lidar com a desmotivação dos alunos. Nem todos os alunos entram motivados para todas as disciplinas. Então, às vezes, o aluno ele tem uma preferência por uma ou outra disciplina e às vezes não é a disciplina que você está lecionando. Então, você sabe que tem aqueles alunos que vão ficar ou fazendo atividades paralelas, ou ficar ali no celular, ou às vezes abaixa a cabeça e dorme, porque também, por exemplo, no meu caso, como o curso funciona só no período da noite, muitos alunos trabalham manhã e tarde. Então, eu até acho compreensível quando eles dão uma pescada, né? Quando é as duas últimas aulas, eu estou falando lá 10 horas da noite, eu sei que é complicado. Por isso que eu sempre me esforço para que as aulas sejam dinâmicas, eu sempre faço questão de gravar os nomes dos alunos. Então eu vejo que um aluno está um pouco ali cansado, eu já chamo por ele, né? Não no sentido de chamar atenção, mas, né, fulano e tal. E daí já dá uma acordada ali, eu faço uma brincadeira, o pessoal dá uma risada, uma descontraída. Eu coloco também algum outro trabalho que seja prático, que eles tenham que se reunir para que a aula seja mais dinâmica. Então, é um desafio para o professor o engajamento dos alunos. As aulas vão estar sempre disputando atenção com os celulares, né? Nem todas as universidades têm a proibição do uso de celular. Então, na que eu trabalho não tem essa proibição. Sempre no início das disciplinas, eu converso com os alunos, faço um combinado de que o uso do celular, ele impacta na nota de participação em aula. Então, de uma forma geral, eles são bem cuidadosos e são bem ativos, assim, participantes das aulas. Eu até não tenho como reclamar, sobre isso dos meus alunos, são poucos, né? Em que acontece isso, mas é um desafio para o professor, né, disputar a atenção com as redes sociais e também com outras distrações. Outro ponto é a questão das limitações institucionais. Na universidade que eu trabalho, a estrutura do nosso curso é muito completa. Então, eu não passo por essa questão, mas eu sei que há outras universidades e até outras escolas, né, que muitas vezes não têm a estrutura adequada, o número de equipamentos por alunos. Então, isso acaba impactando também, às vezes, nas atividades que o professor quer propor, mas não tem condições de executar. E um último ponto que eu trago aqui é o cansaço emocional. Como os professores, eles são vistos como os detentores do conhecimento, né? O que eles estão falando lá na frente tem muito peso. Há também uma autocobrança de alguns professores. Isso gera ansiedade, né, por medo de errar. Alguns adoecem com depressão, porque também lidam com várias demandas dos alunos, né? Muitas vezes a gente tem turmas que são bem diversas, alunos com transtornos também diversos. Então, o professor tem que conciliar tudo isso, considerar tudo isso tanto na sua explanação do conteúdo quanto nas atividades. E lidar com pessoas, né? É difícil, é um ponto positivo, mas é um ponto negativo também, porque
as pessoas trazem os seus próprios problemas, muitas vezes o professor acaba sendo um psicólogo, tentando resolver questões às vezes de rejeição de um aluno em sala de aula, ou enfrentamentos de questões difíceis do aluno que impacta no rendimento em aula, questões familiares, né? Então, o professor às vezes tem que conduzir isso junto à instituição, fazer os devidos encaminhamentos para as áreas competentes ou mesmo a coordenação do curso. Então, acaba sendo uma demanda extra, né, que estar em sala de aula não é só saber o conteúdo que está passando, mas também fazer toda essa condução de questões culturais, sociais, que permeiam toda essa relação entre o professor, aluno e instituição. Bom, para mim, que estou há 18 anos na docência, os pontos positivos, eles pesam mais que os negativos, até porque eu tenho muitas experiências positivas com os alunos, muitos projetos interessantes, então a realização acaba sendo maior, né? Eu tive poucos momentos assim mais difíceis na docência, sempre tive suporte também na instituição para superar os desafios que foram mais importantes, né? Sempre tive apoio também dos meus colegas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, caso você esteja considerando ser professor ou esteja passando por um desafio como esse, né? Que você coloque na balança. E caso você tenha pensado em outro ponto positivo ou negativo que eu não tenha comentado aqui, coloque aqui nos comentários para a gente também trocar essa ideia, ok? Até o próximo vídeo. Abraço!